vou te apresentar uma ferramenta que vai mudar a maneira como você desenvolve software com o apoio de inteligência artificial. E esta ferramenta se chama Cursor AI, que nada mais é do que o próprio VS Code modificado, vamos dizer assim, o VS Code com superpoderes. Ele é um editor de código baseado nele, é um fork do VS Code, construído com base no VS Code, que tem aí algumas ferramentas interessantes já de maneira nativa. Inclusive ele já tem um chat onde você pode interagir com ele, que não é o GitHub Copilot, que já vem nativo no Cursor, e você pode aí fazer as suas solicitações de geração de código a partir dele. É bem legal. Eu vou então mudar aqui a minha tela para a gente poder conhecer um pouco melhor essa ferramenta. Este é o site oficial cursor.com, onde você pode fazer o download do Cursor AI. É gratuito, tá? Então basta você clicar aqui em download no canto superior direito, ou aqui também vai aparecer download for macOS, se você estiver utilizando o macOS, ou download for Windows, ou download for Linux, tá? Vai depender aí do seu sistema operacional. É bem simples o processo de instalação, basta baixar e seguir as instruções de instalação, que são bem intuitivas, tá? Uma coisa interessante antes da gente ir para a ferramenta é mostrar aqui como funciona a parte de pricing, né, de preços. Ele tem aí um plano gratuito, né, que é bem generoso até, você pode até fazer 2.000 sugestões de completar código, então ele é bem amplo nesse sentido. Mas você tem aí os planos pagos, né, o plano Pro e o plano Business. Eu, por exemplo, uso esse plano Business aqui e acreditem, vale cada centavo porque é muito poderoso, tá, pessoal? Se eu voltar aqui para a página inicial, você vai ver o slogan, né, que está escrito o seguinte: construído para torná-lo extremamente produtivo. O Cursor AI é o melhor caminho para programar, né, codificar com inteligência artificial. Então é uma ferramenta fantástica, pessoal, e nós vamos conhecê-la na prática já nesse vídeo, tá? Então vamos lá, vou mudar aqui para o Cursor AI. Como eu falei, ele tem exatamente a mesma interface do VS Code, tá? Então aqui no lado esquerdo você tem um painel onde você pode acompanhar a sua pasta e os seus arquivos, né, os seus diretórios do projeto. Geralmente aqui ao centro é onde, quando você abre os arquivos, eles são projetados aqui. E aqui do lado direito, olha que interessante, ele já tem um chat nativo, onde você já pode interagir com os modelos de inteligência artificial. E não é o GitHub Copilot, tá? Esse chat é próprio do Cursor AI. Eu vou só mover aqui a minha câmera justamente para não atrapalhar, porque a gente vai utilizar muito o chat aqui, ok? Então eu vou colocar aqui um pouco mais ao centro. Bom, então seguindo aqui, o que a gente vai fazer? Eu já tenho uma pasta criada aqui, essa pasta chama Cursor, ela está criada no meu desktop, inclusive eu estou com ela aberta aqui, beleza? Basicamente eu fui lá em File, Open Folder, tá? E aí eu abri a pasta Cursor, da mesma forma como você faria no VS Code. E aqui ao lado direito eu tenho um chat. Nós vamos criar agora, para a gente testar a ferramenta, uma aplicação de to-do list, certo? Uma lista de tarefas aí bem simples, utilizando JavaScript Vanilla, que é um JavaScript puro. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui no chat do lado direito, eu vou selecionar a opção Agent, né? Um agente, ou seja, ele vai fazer as coisas por mim aí. E eu posso selecionar o modelo, tá? Aqui eu tenho alguns modelos, né? O O3, o O4 Mini, o Claude 3.5 Sonnet, o GPT 4.1 e assim por diante. Eu vou deixar selecionado esse mesmo que já está, que é o Claude 3.7 Sonnet, e vou marcar essa opção de Thinking, né, que é a opção aí de raciocínio, que ele leva um pouco mais de tempo para te dar a resposta, porque ele elabora essa resposta com mais qualidade, vamos dizer assim. Então vamos lá. Vou colocar aqui as instruções para ele. Vamos criar uma aplicação, ou melhor, vamos criar um app to-do list em JavaScript Vanilla, ok? Ou seja, o JavaScript puro. Gere os arquivos necessários. Então, eu quero que ele gere o CSS e tudo mais para que o app tenha uma interface interessante, ou melhor, visualmente bonita. Ok? Quero que os itens da lista sejam salvos no local storage, que é aquela área ali do próprio browser, onde ele pode salvar ali informações de maneira permanente, ou seja, mesmo que eu reinicie o browser, as informações seguirão armazenadas ali,
tá tudo bem? E eu vou também pedir que ele gere uma maneira de eu poder limpar o local storage, né? Gere também a possibilidade de limpar os itens da lista, beleza? Então vamos lá, já tem o modelo selecionado e é só pressionar Enter ou clicar aqui no botão Send e aguardar aí a mágica acontecer. O que é interessante, tá pessoal? Ele já vai criar a estrutura e vai criar os arquivos para mim de maneira automática, tá? Vocês vão ver que isso vai acontecer aqui ao lado esquerdo na pasta Cursor. Então ele está pensando aqui no arquivo index, vejam que ele já gerou o arquivo index de maneira automática para mim. Agora ele está gerando o arquivo style.css. Enquanto isso, eu posso simplesmente aceitar essa alteração, tá? Então, vejam que ele deixou bem limpo, né? Ele criou aqui somente o arquivo HTML, né? Bem simples, e ele está chamando um script, que é o script.js aqui. Então, vou aceitar essa alteração aqui. Ele já gerou também o CSS, que é todo este arquivo de estilo. Eu também vou aceitar esta alteração e agora ele vai gerar também o arquivo script.js, tá? E aqui a gente tem todo o arquivo CSS, reparem que ele é bem grande, né? Ele tem 238 linhas, é um arquivo bem completo. Então vamos aguardar ele finalizar aqui o script e agora a gente vai testar. Bom, acabou de gerar o script.js. Clico aqui no botão Accept File. Não sei se apareceu, acho que a câmera ficou cobrindo, mas ele está escrito aqui Accept File embaixo, tá? Bom, criados os arquivos, vejam aqui também o arquivo de script, que é bem amplo. Vamos ver se ele respeitou aí o que eu pedi. Eu pedi que ele fizesse utilizando o local storage. Eu vejo aqui que ele está chamando o local storage, tá? Inclusive ele gerou o local storage, vai se chamar tasks, né? A chave para a gente poder armazenar as informações e buscar as informações vai ser essa chave aqui, tasks, tá? Bom, vamos agora executar o código. Eu vou abrir aqui a pasta, né, o arquivo index.html, vou dar 2 cliques aqui e olha que interessante, pessoal. Ele abriu aqui para a gente já a lista de tarefas bem bonita. Eu vou até tirar minha câmera aqui, né, para você ver o arquivo completo. Vamos ver se está funcionando também, né? Então vou pedir para ele adicionar uma tarefa aqui, sei lá, comprar arroz, beleza? Então vou adicionar aqui e ele já me aparece a lista aqui, né, no item. E aí eu quero ver se o local storage está funcionando. Isso significa que se eu atualizar a página, se ele não estiver funcionando, esse item comprar arroz deveria sumir da lista, tá? Então vou atualizar aqui, vejam que ele permanece, né? Ele não sumiu. Isso significa que ele está armazenado aí de maneira permanente dentro do browser. Como que eu vejo isso? Se você pressionar F12 aí no seu computador, for em Local Storage, né? Ou melhor, em Application, e selecionar aqui Local Storage, e aqui já tem File, ele mostra a chave Tasks e o item aqui, o valor. Eu vou ampliar aqui para vocês verem. E você observa que tem o item aqui, comprar arroz, tá? Eu vou deixar aberto porque a gente vai fazer uma operação interessante aqui, olha só. Se eu quiser dizer que esta tarefa está completada, né? Se ela já está finalizada, basta eu dar um clique aqui, ó, em comprar arroz. Então ele já marca também ela aí como sendo uma tarefa que já foi realizada. Posso adicionar uma outra tarefa como, bem aleatória, tá? Fazer musculação, beleza? Bom, adicionei um segundo item e você vai observar aqui ao lado direito que nós temos essa chave foi ampliada, né? Então eu tenho aqui o item comprar arroz e não sei se vai dar para ver, vamos ver, vou arrastar um pouco mais para cá. E aqui tá, o item fazer musculação também aparece aqui, legal? Então está funcionando. E aí se eu quiser remover um item da lista, eu posso, por exemplo, clicar aqui nesta lixeirinha e ele remove da lista. Inclusive, some também aqui do local storage, tá? Se eu quiser editar, modificar um item da lista, então eu posso clicar nesse botão de editar aqui e ele me permite fazer a troca, né? Ao invés de fazer musculação, eu poderia colocar aqui comprar feijão, sei lá, e salvar esta alteração e ele altera diretamente no local storage. Muito legal, né, pessoal? Muito legal, muito bem feito. E tudo isso sem nenhuma linha de código minha. Tudo isso foi criada utilizando
o Cursor AI, utilizando o modelo ali Cloud, né? E aí eu também tenho a opção de limpar tudo. Então se eu clicar aqui, ele me pergunta se eu quero excluir todas as tarefas, ok, e ele esvazia o local storage, ele deixa somente um array vazio ali. Bem legal, né? E olha só, pessoal, eu vou ampliar o zoom aqui para vocês verem. Visualmente está muito bonito, tá? É uma lista de tarefas simples, ele faz inclusive a contagem das tarefas aqui embaixo, né? Então, ele criou um código muito interessante, visualmente atrativo, ou seja, e eu não precisei fazer nenhuma modificação. É claro que eu poderia pedir para ele modificar assim, ó, não quero que armazene mais no local storage, eu quero que armazene utilizando o banco de dados MySQL ou SQLite, por exemplo, né? Que é uma versão simplificada do SQL. E como eu faço isso? Basta ir no curso e adicionar esse prompt. Vejam, como eu sempre falo aqui durante esse curso, tudo depende do prompt que você envia. E aqui que é o grande segredo do desenvolvimento de software utilizando o apoio de modelos de inteligência artificial. O segredo sempre está no prompt, sempre está na maneira como você dá instruções para que o modelo possa executar as tarefas que você precisa, tá? Então vamos tentar fazer essa pequena modificação agora no Cursor. Então a gente volta lá para ele e aqui eu vou pedir para ele modificar o banco, tá? Então vamos fazer o seguinte, modifique a estrutura de armazenamento da lista, utilizando agora um banco de dados SQLite, tá? Eu não quero, vou até colocar isso de maneira explícita, né? Não utilize o local storage. Vamos ver o que ele vai gerar para mim aqui, tá bom? Bom, vamos lá, enviar. E aí ele vai modificar também novamente a estrutura dos arquivos. Então, como ele é um modelo de pensamento, você vê que ele mostra todo o raciocínio dele aqui para poder gerar. Inclusive o que ele está fazendo aqui, ele está gerando uma aplicação em Node, né? Ele já gerou aqui o package.json, vejam que o arquivo foi criado, e ele pediu para adicionar aí estas dependências, o Express, o SQLite, o Course e o Body Parser, né? Então vamos aceitar essas modificações. O package.json foi gerado e ele está gerando agora o server.js também. Então vamos aceitar a modificação realizada, tá? Vejam aqui no server que ele gerou aqui um arquivo, né, utilizando todas as dependências que ele pediu para fazer a instalação, né, o Express, o SQLite 3, o Course, Body Parser, Path e tudo mais. Ele fala que a aplicação vai ficar disponível na porta 3000 e bom, e aqui ele iniciou todo o processo, inclusive o processo de criação de tabela, então ele não está mais utilizando aí o local storage. Inclusive vejam que a solicitação está indo direto para uma API e não mais para o local storage, né? Ele fez inclusive a modificação do script. Vamos lá no script. E ele removeu aqui toda a parte do local storage, né? Está adicionando agora a chamada para a API /tasks para salvar. Então vamos aceitar as modificações. Aceitamos. Ele gerou ainda um README. Olha que legal, pessoal. Coisas que eu nem pedi, tá? Vamos abrir o README também, que é o processo de como executar essa aplicação. Vamos aceitar as alterações. E bom, ele finalizou todo o processo. E aqui ele mostra, inclusive, como que eu posso acessar, tá? Então vamos lá. Vamos tentar executar isso e ver se funciona. Eu posso abrir o terminal aqui. Posso tanto ir no menu terminal New Terminal. Ou seja, é exatamente igual ao VS Code que você já está acostumado. E eu posso executar aqui o que ele está pedindo. Então, para eu instalar as dependências, né, primeiro eu tenho que executar esse comando aqui, npm install. Então vamos lá. npm install e ele vai instalar todas as dependências que estão sendo definidas no package. Eu vou pausar o vídeo aqui só para a gente finalizar a instalação das dependências e já eu volto. Bom, ele acabou de instalar aqui as dependências e agora eu vou executar a aplicação. Basta executar o comando aqui npm start e aí ele fala, olha, está rodando no localhost 3000. Então, se eu der no meu caso é command click, mas se você estiver usando Windows ou Linux, se eu não me engano, é control click, tá? Então, vou clicar aqui e ele abriu novamente a mesma interface. Mas vejam a diferença. Eu estou usando agora localhost 3000. No anterior, eu estava abrindo o arquivo diretamente, né? Agora aqui não, aqui é localhost 3000.
Vamos ver se ele está fazendo, salvando as informações como eu pedi, tá bom? Então vamos adicionar uma nova tarefa, novamente comprar arroz e clicar em mais aqui e ele gerou a tarefa. Vou atualizar aqui, o browser, veja que está sendo salvo, tá pessoal? Eu vou dar um F12 aqui e reparem que no localhost 3000 eu não estou usando aqui a chave, né, a chave tasks, né? Por quê? Porque ele está fazendo um consumo diretamente pela API. Ele não está, vejam que você não vê essa informação aqui salva como comprar arroz. Eu não tenho mais a chave tasks aqui, então ele não está usando o local storage para armazenar essas informações. Isso é muito legal, né? Então eu posso inclusive fazer novamente as edições, editar aí a lista, adicionar novos itens, concluir a lista, remover e tudo mais. Eu vou, por exemplo, aqui marcar ela como concluída. Vou adicionar uma nova tarefa, comprar feijão. Adiciono essa nova lista, vou editar também, colocar aqui comprar, não sei, sabão, alguma coisa assim. Eu estou colocando tudo sem acento, tá pessoal? Beleza, tarefas realizadas, inclusive ele mostra aqui, né, que uma tarefa restante está pendente ainda de realização, né? Se eu colocar aqui, nenhuma tarefa restante, se eu desmarcar, novamente ele fala aqui que uma tarefa restante, se eu desmarcar as duas tarefas restantes. E se eu der um limpar tudo, ele vai apagar tudo. Mas vamos ver isso, o que ele fez aqui, né? Reparem que ele, como é o SQLite que eu estou usando, ele gerou aqui um todo.db. É aqui que ele está salvando todas as informações. A gente não consegue ver, tá? Mas ele salva dentro desse arquivo aqui, todo.db. É claro que nesse caso ele está usando aqui versões desatualizadas, mas aí cabe o seu olhar crítico novamente. Eu vou até voltar a minha câmera aqui para você me ver. Cabe o seu olhar crítico novamente, né, de programador, ou seja, usar IA não significa que você não tenha que saber programar, muito pelo contrário, ela tem que potenciar as suas habilidades de programação. Então aqui cabe o seu olhar de identificar quais são essas dependências que estão desatualizadas, fazer as devidas atualizações e, claro, tomar os devidos cuidados, porque não é simplesmente atualizar. Às vezes você vai atualizar uma dependência, mas pode quebrar o funcionamento do seu código. Então você precisa ter aí todo esse pensamento crítico no momento de fazer estas modificações, tá? Mas vejam, olha a velocidade que eu levei para construir essa aplicação de maneira simples, rápida e sem praticamente nenhuma linha de código minha, né? Tudo isso foi gerado pelo Cursor AI e de uma maneira muito dinâmica. Então, olha o tempo que eu economizei para construir um projeto que é bem interessante, visualmente bonito e prático, né? E claro, agora basta transportar esta ideia para projetos mais interessantes, mais complexos. Bom, por esta aula é só, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.